ou algo que indique que tal coisa é verdade ou não. Atualmente existem mais pesquisadores nos centros espíritas do que nos institutos de investigação e nas universidades, que são os órgãos próprios para desenvolver a ciência, buscar a verdade, mesmo que ela seja relativa, tendo em vista que o mundo científico é uma dinâmica que precisa ser melhor entendida, para não dizer que qualquer leitura que se faça seja ciência. Com vistas a dirimir estas dúvidas e tentar contribuir para eliminar as contradições que existem quanto ao conhecimento deste termo, é que se está produzindo este pequeno artigo, que tem o principal objetivo de esclarecer o método espírita e os conhecimentos que são inerentes à ciência dos verdadeiros cientistas, e por que não dizer as bases formais de um real pesquisador. O pedagogo intelectual e político Denis Rivail, 1857, desconhecido no mundo científico internacional, cético quanto às questões esotéricas, nunca buscou fazer proselitismo de fatos mediúnicos que aconteciam em reuniões que alguns amigos tomavam assento para se divertir das novidades que aconteciam de maneira jocosa, cujo campo tinha o favorecimento das vibrações que circundavam. O Sr. Rivail não gostava de tomar parte em situações deste tipo, em primeiro lugar pela sua moral muito séria e carrancuda, depois, pela sua descrença em algo que pudesse ser objeto da criação prodigiosa da mente do ser humano, que tem faculdades que propiciam o surgimento de algo que se apresenta para muitos miraculoso, devido a seu desconhecimento. Considerando a coqueluche da época e a intransigência de amigos, que também eram intelectuais sérios, bem conceituados no mundo científico daquele momento, o Sr. Rivail sujeita-se a estar presente a uma dessas reuniões, quando verifica que se pode provar a maioria dos fatos que acontecem nesses encontros de paranormalidades ou mediunismos. A partir deste momento, o Sr. Rivail, numa mesa ao lado, observa tudo atentamente e verifica a possibilidade de tornar científico todo aquele trabalho que parece mais um espetáculo mambembe, do que uma transmissão de mensagem mediúnica de irmãos que desejam se comunicar para mostrar a relação que existe com o outro lado da vida, e o quanto se podem melhorar as duas situações. Na época prevalecia o cientificismo de Augusto Comte, 1844. O pai do positivismo, que dizia que tudo deve ser medido e provado para que seja verdade científica, era sinceramente o pensamento de São Tomé, que não acreditava que Jesus estava ali, vivo e materializado, provando que o espírito vive após a morte, é o processo de desencarne para a libertação do espírito. Assim sendo, o trabalho de Sr. Rivail não seria aceito, se não estivesse dentro dos princípios do positivismo, das provas contundentes para se entenderem as verdades que a espiritualidade estava enviando para conscientizar a humanidade, e melhorar a situação do povo libertino que habitava o planeta naquele momento de tanta ignorância e sofrimento. O Sr. Rivail foi cognominado de Allan Kardec, 1857. Por intuição espiritual e talvez pelos espíritos compreenderem que aquele senhor não tinha condições de assumir aqueles ensinamentos de sua livre consciência, tendo em vista que novidades sem provas cabais não seriam aceitas pelo mundo científico, e quem ousasse conversar com o sobrenatural seria morto, decapitado em plena praça pública. Isto aconteceu com muitos e muitos visionários que receberam mensagens do astral e foram queimados, ou degolados sob a aclamação da multidão que não quer conhecer o caminho da verdade da vida, cujas verdades têm que vir por alguém que use um pseudônimo, como se fosse fugindo, ao assumir uma verdade que a ciência ainda repudia. Os espíritos superiores benevolentes, pacientes e conscientes de que cada coisa tem seu dia e seu lugar, esperam que aquele momento chegue para que todos abram os olhos para as verdades que não são só da ciência, mas das leis que são imutáveis para todos, quais sejam pretos ou brancos, pobres ou ricos, orientais ou ocidentais, e que necessitam evoluir. Sem dúvida, os espíritos furaram a barreira da ignorância científica da época,
e mostraram que o poder da verdade é mais forte do que os conhecimentos restritos àquilo que se pega e se vê, cuja limitação está nos parcos aprendizados que condicionam a mente humana a um raciocínio breve e restrito às circunstâncias em que está submetido com toda a sua ignorância da verdade plena. Inegavelmente, a convivência com os espíritos não precisa ser científica, basta ser ciência, no sentido de conhecer, de estar ciente, de saber, pelo aprendizado das múltiplas encarnações que se vêm atravessando ao longo do tempo, no desvendar o mistério da vida eterna que se vai descobrindo lentamente com as circunstâncias que se apresentam. Todos os espíritos e as almas que vivem no planeta Terra passam pelo cadinho do despojo de suas inferioridades, como se fosse uma limpeza perispiritual para adentrar a casa do Criador maior. Agora, conscientes de suas tarefas, prontos para ajudar na atividade difícil da conscientização, e da colocação do amor nos corações que precisam conhecer o caminho da verdade e da vida. O trabalho de Rivail foi fundamental para mostrar que a ciência dos cientistas estava restrita às coisas da Terra e, sobretudo, ao conhecimento humano, limitada a uma circunstância muito embrionária frente à sapiência espiritual maior que tem séculos e séculos de acumulação de experiências, desde os primeiros espíritos que estiveram aqui no planeta, até os expurgos de suas inferioridades. Mesmo assim, este nobre senhor codificou mensagens espirituais, como princípios para a eternidade, mas estes ensinos, em sua maioria, estavam ligados ao povo de sua época, porque os espíritos superiores sabem o que fazem e fazem dentro do preceito de moral e da ética que todos vivem num determinado tempo, isto é, ao seu nível local. O Sr. Rivail foi criterioso, não somente por sua vontade, contudo, obedeceu às orientações da espiritualidade que fizeram brotar neste senhor, o Kardec que adormecia no seu perispírito intelectual que lentamente foi emergindo aquela confiança, própria de quem conhece e tem moral frente aos ensinamentos que dizem que Jesus legou para todos que viveram em sua época. Não se deve entender o rigor científico das ciências acadêmicas como sendo o cientificismo de uma doutrina que visa conscientizar todos aqueles que não entendem o verdadeiro caminho que tem que seguir, nas descobertas de sua trajetória de verdades que conduzem à libertação das inferioridades que tanto atormentam aqueles que têm algum conhecimento no discernimento entre o bem e o mal. A ciência da doutrina espírita deve ser vista apenas como conhecimento que se adquire das ciências acadêmicas, com a ratificação das mensagens espíritas que vêm orientar, até ajudar, para que essas descobertas sejam verdadeiras do ponto de vista espiritual, pois os espíritos auxiliam a todos que necessitam compreender, e trabalham em busca da verdade absoluta. Se todos os conhecimentos que se adquirem devem vir acompanhados de provas, ter-se-iam que condenar todos os escritos do passado e provas que são coisas abstratas e subjetivas de se entender, tendo em vista que alguém pode montar uma situação perfeitamente explicável e coerente, porém os dados são falsos, sem razão de ser. Na atualidade, o movimento espírita prima por um cientificismo exagerado, cujos interlocutores são pessoas de segundo grau, algumas vezes com curso superior, mas sem uma formação adequada para um trabalho científico sério, que precisa de um grau de exigência muito grande quanto aos seus postulados, de um rigor científico apurado que não é qualquer um leitor que, por mais dedicado que seja, possa ser cientista. Sem dúvida, muitos espíritas dedicados leem bastante, têm muitas informações, buscam colher o máximo possível de conhecimentos, para estar conscientes de uma crença que abraçaram, e que verdadeiramente mostram a real caminhada de um ser humano que tenha condições de percepção à sua posição, no contexto da interligação com todos e com tudo. Não é o mundo científico que vai descobrir as inferioridades do ser pensante da Terra, mas é ele mesmo que, diante dos exemplos que vão aparecer à sua frente, que vão aos poucos percebendo diferenciar o certo do errado, substituindo a sua ignorância pelo conhecimento do eterno,
da luz, e da senda que deve trilhar para conseguir a pureza do Criador maior. No mundo universitário são muito comuns as pessoas se entusiasmarem com as novidades, buscarem nos ensinamentos dos espíritos, codificados por Rivail, um palco para os seus discursos eufóricos, cujo objetivo é ser visto como alguém inteligente, que promete ser um grande conhecedor dos legados espíritas que orientam as pessoas para as suas caminhadas certas e proveitosas. Ora, muitos desses são irmãos intelectuais do passado que estão aqui com o mesmo orgulho, vaidade, arrogância e prepotência em ser um orador privilegiado, porque tem facilidade na eloquência. Contudo, ainda não conseguiram se despir de toda uma carcaça inferior que alimenta um espírito de inferioridades que era a condição própria de seu passado como falso líder. O espiritismo do Brasil moderno passa por esta fase de um cientificismo sem precedente, pela euforia de um modismo a toda a prova, cuja verdade não é ter um espiritismo científico, mas ter um movimento de ensinamentos verdadeiros, e a verdade absoluta não é científico, é a lei, incontestável e insofismável porque é a presença do Criador maior. Infelizmente, não existe um movimento espírita que seja dosado da prática com saber. Todavia, o trabalho com espiritualidade ou é mediúnico exagerado, como os terreiros e alguns outros mais, ou é intelectivo excessivo, como fazem as federações que estão criando pseudos intelectuais, com nenhum fundamento científico de como tratar a coisa de maneira sistemática e coerente como deve ser. Pessoas sem formação se arvoram de meus estudos, minhas pesquisas, cuja verdade só fizeram uma leitura sobre determinado assunto para uma pequena exposição em algum ambiente, sobre algum tema que a psicologia e os filósofos passaram tempos e tempos em observação e comparações para se poder conseguir pequeno resultado científico. As leituras que os espíritas executam, como fazem os protestantes e católicos, não dão direito a que o senso comum possa ser chamado de ciência, nos moldes dos trabalhos acadêmicos, que os cientistas se esforçam tanto para descobrir as verdades que tanto almejam, que é o bem-estar da sociedade que pede respostas para os problemas que atravessa. Não se conhecem centros espíritas fazendo pesquisas, com seus institutos de simulação descobrindo verdades para a humanidade, mas ver-se federação lendo mensagens espirituais, colocando em formato de livro e dizendo que é trabalho científico, com os devidos respeitos a ilustres estudiosos que têm formação, para proporcionarem condições a uma adaptação de sua linguagem ao movimento espírita. Neste sentido, tem-se uma gama muito forte de homens abnegados que devotam sua vida a compreender o seu derredor, a sua relação com tudo que o cerca, e tudo isto correlacionado com o todo para explicação de sua sobrevivência, no que respeita à inferioridade e maledicência, e como sanar alguns problemas de enfermidades que se lhes apresentam. A ciência acadêmica não cabe plenamente nesta história de um espiritismo científico, aí é voltar à incredulidade de São Tomé, que não creu nada a não ser que prove, que sejam provas contundentes de uma realidade que a evolução mostra que é a verdade, que muitos e muitos não querem admitir, tendo que ser ciência para que se aceite como algo verdadeiro. A ciência acadêmica muitas vezes precisa do espiritismo para conhecer verdades. No entanto, espiritismo não necessita de ciência para mostrar que a realidade do Criador maior seja a lei, como tal não tem necessidade de provar para alguém que é algo que existe, é imutável e que todos os seres humanos têm que se adaptar a ela, e nunca vai acontecer o contrário, tendo em vista que a ciência é verdade relativa. As mensagens trazidas pelo Espírito da Verdade e alguns outros com mesma índole ou semelhantes são verdades incontestes, não há o que provar. Os inferiores é que devem se melhorar para conseguir alcançar o nível de sabedoria que a espiritualidade envia para todos por misericórdia à ignorância daqueles que não têm condições e não querem conhecer a vida. Finalmente, espiritismo não é ciência. Ciência que usa o espiritismo de uma forma ou de outra para tentar descobrir e provar tudo aquilo que a humanidade necessita. Desta forma,
verifica-se que o movimento espírita deve ter mais fé em si próprio, indicando que o espiritismo é um axioma. Como tal, o bom senso, a lógica e a coerência devem ser a tônica fundamental. O certo ou errado. No mundo moderno ou antigo, sempre se discutiu a questão do certo e do errado, tendo em vista que este termo tem vários sentidos. Isto significa dizer, carrega a percepção do nível de quem está colocando, e é na busca de encontrar o certo que a humanidade vem trabalhando incansavelmente para tentar conseguir esse intento. A filosofia e a religião têm se debruçado ao longo dos textos ancestrais, meditado sobre tudo o que os cerca para tentar conseguir algum vislumbre sobre o que verdadeiramente significa certo ou errado, pois o seu diferencial deturpa o real sentido de tudo que existe. Na certeza de encontrar algum direcionamento sobre o que significa certo ou errado é que se pretende neste trabalho, buscar clarear o seu verdadeiro significado, para que as pessoas não fiquem trocando de posição, o certo pelo errado ou vice-versa. Para se praticar o certo, a humanidade inventou leis e mais leis, como referencial de que as pessoas que não estivessem nestes parâmetros estariam erradas. Todavia, estas leis têm refletido as vontades de quem está no poder, criando seus códigos de costumes, que quase sempre não significam o que é certo espiritualmente. Para respaldar melhor esta questão, verifica-se que quem confeccionou alguns destes ditames atribuiu a um ser divino a ordem maior na elaboração de princípios para que todos seguissem fielmente sem questionamentos e nem desobediência, porque são ordens de Deus. Com as leis, aplicaram-se as maiores arbitrariedades universais em nome de um Criador maior que não iria passar ordens para fazer o errado em nome do certo. Como a história está repleta de fatos que mostram a truculência de seres humanos em nome de um suposto Pai Celestial. Para se fazer o errado não há nada de mais natural, tendo em vista que os seres humanos que não têm conhecimentos da vida verdadeira, ainda são por assim dizer analfabetos do que é certo, bem comum na prática do errado, pois ainda está na sua faixa de inconsciência, porém não é justificável. A vida é um eterno aprendizado, com o objetivo de conhecer a verdade, e é nesta busca que se praticam os erros que a princípio são entendíveis, cabendo a quem já ultrapassou essa faixa procurar orientar a todos, para que os erros não voltem a ser repetidos em detrimento da verdade. Não se pode ao longo de tanto tempo, viver praticando erros da era dos primatas, quando o homem estava ainda quase plenamente dentro do reino animal, cujo raciocínio pouco se movimentava para extrair conclusões sábias para poder se movimentar. Quando se fala em certo ou errado não há como deixar de lado a problemática do direito, não como peça formal de um judiciário, mas como um parâmetro de liberdade que todos têm, cuja limitação humana toma para alguns o conceito de certo, e para os demais a reprovação do que está errado. Dentro destes conceitos, a liberdade individual aparece como uma limitação inconsciente, ao considerar que as pessoas ultrapassam o seu nível de liberdade em detrimento das liberdades alheias, pois a autoridade maior de tudo dotou cada ser humano do aprendizado para o processo evolutivo. Justamente para coibir os excessos de liberdade de uns sobre os outros é que surgiram as leis, as normas, como objetivo de minorar a fúria de alguém sobre os demais. Tudo isto porque o certo e o errado ainda são incógnitas para a maioria dos habitantes do planeta. Não há como falar em certo ou errado sem compreender o termo justiça, pois fazer justiça significa ter uma noção dos direitos alheios, entender as fragilidades dos outros, e é neste sentido que existem os pactos sociais como meta para delimitar um pouco o que se entende por justiça e direitos de todos. Para Hobbes, 1651, nesta lei da natureza reside a fonte e a origem da justiça. Porque sem um pacto anterior não há transferência de direito, e todo homem tem direito a todas as coisas, consequentemente nenhuma ação pode ser injusta. Mas depois de celebrado um pacto rompê-lo é injusto. Aí está uma justificativa do entendimento do que é certo
ou errado. Todavia, é muito difícil um completo saber desses dois termos, que vai muito além da sabedoria humana, e somente um aprendizado palingenésico é quem faz entender esse processo. Sem dúvida, as pessoas no planeta Terra ainda estão muito marcadas pelos sintomas do reino animal que age por impulsão, cuja característica principal é o uso quase pleno do instinto e daí a agitação nervosa, ser o fundamental ponto de descontrole, e de não saber claramente quando se está certo ou quando se está errado. Ainda se tem nos dias atuais o sentido de que o certo está na força, e é fácil de observar nos encontros de contrários, pois neste momento, o falar mais alto para intimidar, ou a imposição de um corpo físico avantajado à exigência do direito, ou do seu certo. Com esta visão, o errado toma sua posição de vanguarda, o certo se retrai por conta da ignorância de quem não conhece os seus limites e procura tirar vantagens de algo que caracteriza a sua verdade, ou o seu certo em detrimento do verdadeiro sentido do termo. Discutir o certo o errado significa ter um referencial de suma importância para poder extrair algumas conclusões importantes. Isto significa dizer que o ladrão tem um referencial de verdade, o assassino tem outro referencial de verdade, um senhor de bem tem um outro referencial de verdade, e assim sucessivamente. Frente a isto, tem-se que o certo vem se construindo e o errado vem se eliminando a cada instante, como se fosse em uma escala, pois quando se aumenta a verdade, diminui-se o errado, ou quando se permanece no erro, o certo não aparece com facilidade. Neste sentido, é que colocou William James, 1909, ao explicar a questão da verdade pelo lado do pragmatismo, onde ela vai aparecendo diante dos fatos, porém a sua aceitabilidade pelos participantes dela é que vai torná-la verdadeira ou falsa, isto é a sua verificação. Inegavelmente, o certo o errado quando não se tem consciência de si próprio, quando as condições pessoais não conduzem ao pensar, o certo parte claramente do pragmatismo, do que se vai convencionando pela experiência e daí se cria a relatividade do termo a passos lentos sem o raciocinar intelectualmente falando. Não se pode dizer que isto acontece do mesmo modo no caso do século XX, tendo em vista que o nível intelectual é diferente do daqueles que viveram nos primórdios da humanidade, cujos conceitos foram surgindo pela convivência diária entre todos. No final do século XX, o nível de raciocínio é muito grande, já tendo entendimento do certo ou do errado não mais pelo pragmatismo, mas pela formação de uma consciência, de uma libertação da ignorância que sempre dificultou o progresso do ser humano de todos os tempos. A problemática do certo o errado passa por todos os campos do conhecimento, desde o processo de sobrevivência natural até a necessidade religiosa que mexe com os sentimentos de quem procura se encontrar no contexto universal, para um direcionamento correto do que seja verdadeiro ou enganoso para a vida humana. Inteiramente, as experiências do passado contribuíram para que se tivesse na modernidade uma lida mais consciente, menos animalizada e, sobretudo, conduzida pelo livre-arbítrio que todos têm que conquistar ao longo das vidas sucessivas. Assim sendo, tem-se conseguido o entendimento correto do que seja na verdade o certo, e banido de uma vez por todas as inferioridades, ou falta de conhecimento sobre os limites do ser humano, tanto de si próprio, como da sua relação com os demais e a natureza que dá suporte a tudo. Impaciente com a demora com que os seres humanos e a espiritualidade inferior caminham ao longo da história, é que atuaram os espíritos superiores, ou pelo menos os que estão num nível bem maior do que os do planeta Terra, para proporcionar uma oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a eternidade. Diante disto surgiu o Livro dos Espíritos, como uma maneira de orientar a todos aqueles que viam no mediunismo uma brincadeira de salão. Todavia, por trás de tudo isto estava a vontade espiritual de indicar objetivamente o que seria certo ou o que seria errado. Com este prático e famoso livro veio o Espiritismo, que
quer dizer os ensinamentos enviados pela espiritualidade para implantar o verdadeiro sentido da vida, o conhecimento da verdade, como dizem que falou Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto é o certo, sem dúvida eliminando o errado. Não há como negar que a teoria pragmática de William James, 1842 a 1910, vai um pouco pela linha do Learning by Doing de Arrow, 1963, das quedas do cotidiano, dos sofrimentos do muitos que alguém não aceita como uma forma de aprendizado para a vida, cuja mente ainda não se libertou de sua cegueira espiritual que reflete no material. Dificilmente se conseguirá que um cego enxergue algo que alguém mostre ao longe ou perto, sem que ele experimente tocá-lo ou sem ter tocado antes. Não pode armazenar alguma informação que possa identificar aquilo que deverá ser o certo à sua percepção material e mental. A mente é quem trabalha, contudo, o corpo físico limita o processo de aceitabilidade do certo e, ou errado, tendo em vista que a composição física cria novas modalidades de entendimento e de aceitação, dada a conjuntura de tudo que o cerca naquele momento. O Espiritismo não faz ninguém sapiente, no entanto, proporciona maneiras de como iniciar o processo de aprendizado para o conhecimento do certo e, ou do errado, tal como fizeram muitos filósofos e psicólogos, que investigaram numa observação intransigente a verdade e a não-verdade, o acerto e o não-acerto. Nesta conjuntura epistemológica, verifica-se que o ser humano tem o que muito aprender, ao considerar que a evolução do homem diz respeito ao crescimento dos outros segmentos que participam da natureza, porque aquele é o único pensante que existe. Sendo o Criador maior a inteligência suprema de tudo e o ser humano alguém inteligente, que seria semelhante ao Pai, pelo menos nos sentidos, tendo em vista que Deus é a pureza maior dos maiores na escala evolutiva de todos que buscam a pureza e o amor, tudo depende da humanidade. Frente a tudo isto, pode-se concluir que o certo e, o errado é algo relativo e participativo do processo de evolução de tudo o que existe na criação divina, porque tudo isto faz parte da benevolência do Pai Maior, proporcionando oportunidade de conhecer pela vontade própria de cada um, a necessidade do sentimento holístico. Também se conclui que sem a prática do dia a dia não se consegue ter consciência de tudo que o cerca, e isto deve ser conseguido por cada um individualmente, pois ninguém carrega a cruz dos outros, pode-se apenas ajudar no aprendizado dessa evolução que todos necessitam. Em resumo, o amor da criação de tudo é imenso, que proporciona a todos a mesma oportunidade na compreensão, ou na descoberta de tudo que os cerca indistintamente quanto à raça, à classe social, à nacionalidade, sobretudo, ao intelectualismo individual, mesmo no menor nível possível. O despertar da consciência. Muita gente acorre hoje em dia aos movimentos religiosos de quaisquer espécies, quer sejam carismáticos, Deus é amor, ou aos centros espíritas tentando encontrar um lugar em que esteja bem, tenha sua paz e receba um pouco de conforto para o seu espírito, de acordo com as suas necessidades. Todo mundo quer ter um encontro com Deus, todavia a maneira de chegar ao Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, este é o X do problema, é a dificuldade maior que todos encontram e não entendem por que tal fato acontece. Neste sentido, que se busca investigar o porquê as pessoas com um certo avanço mental, ainda não conseguiram libertar-se de sua inferioridade e seus impulsos incontroláveis, da falta de conhecimento de si próprio, isto é, o despertar de sua consciência. Porque o despertar da consciência é uma pergunta às vezes fácil, outras vezes difícil de responder, tendo em vista que envolve muitas variáveis de suma importância na explicação do funcionamento do psique do ser humano, pois cada um trabalha de maneira diferente, pessoa para pessoa. Desta feita, o problema se caracteriza ao considerar que as pessoas agem pelo instinto, levando a uma comparação com os animais que podem ser chamados de brutos,
Isto significa dizer que ainda não alcançou o estado da razão, da sapiência, da liberdade. Não se pode dizer que alguém despertou da consciência se os impulsos animalescos são mais fortes, ou se algumas vezes tem agido por emoção, como acontece com alguns que são sentimentalistas, dificultando o autoconhecimento àqueles que querem conhecer a si mesmos. Como ponto de metodologia do trabalho, buscam-se trabalhar alguns livros, ou revistas especializadas que tratam sobre esse assunto, tentando retirar o máximo possível das informações coletadas, para poder extrair conclusões sérias sobre o que se entende teoricamente por despertar da consciência. Um outro ponto que serve para compreender o despertar da consciência é a observação e a comparação modal para verificar o certo e o errado, ao considerar o ponto de vista científico de encarar o verdadeiro sentido da realidade de cada um. Sem dúvida, o método dedutivo lógico, acompanhado com o sistema de perguntas e respostas, proporciona uma melhor compreensão da maneira como vivem as pessoas, e como as religiões influenciam na busca do despertar da consciência, melhorando ou dificultando tal processo. Como se pode, com a metodologia empregada, entender o que significa o despertar da consciência? Quais são os parâmetros que devem ser considerados para que se compreenda que alguém despertou sua consciência? Ou, como se sabe que alguém a cada instante desperta sua consciência cotidiana? São questionamentos que não se podem quantificar com facilidade, ao considerar que a sua subjetividade e abstração denotam algo incomensurável e imperceptível aos sentidos humanos. Todavia sente-se a existência desses retrocessos e avanços comportamentais. Neste sentido, tem-se que o despertar da consciência é um processo de aprendizado que pode vir das observações científicas, e passar a ter uma conotação de cunho moral, de evolução espiritual, por que não dizer da raça humana. O despertar da consciência não é algo novo. Os filósofos da antiguidade, bem antes de Jesus o Cristo, já professavam este pensamento de conhecer-se a si mesmo, da sua autoconsciência e do conhecimento dos seus limites não somente de maneira progressiva, mas também pela ótica da regressividade. Quantos milhões de anos passaram, cujo ser humano continua a caminhar na sua linha de evolução, e ainda não compreendeu a sua maneira de ser, as suas inferioridades, as suas maledicências numa substituição evolutiva perene. O ser humano como ser pensante, racional, ainda não conseguiu localizar-se no tempo, nem no espaço, quer compreender tudo e não sabe nada, quer julgar, mas não ser julgado, quer sempre dominar sem ser orientado por aqueles que já conseguiram sua autoconsciência e compreensão. Não se pode despertar da consciência quando se tem uma vida evada de ódio, de inveja, de raiva, de ganância, de vaidade e de todo tipo de inferioridade que deve dar lugar à paciência, à tolerância, à humildade e à sapiência que é própria dos grandes sábios de todos os tempos. Conhecer-se a si mesmo é conseguir a liberdade moral, é criar a sua própria luz, pois nesta ótica, tem-se em verdade a felicidade que todos buscam, mas não sabem onde encontrar, justamente porque o instinto fala mais alto que a razão. Ter a razão é libertar-se do instinto animal que ainda perdura no ser humano, porém não se pode ter consciência, sem controle dos impulsos emocionais, cujo ódio e rancor impera com todas as suas forças como sobrevivente de reinos inferiorizados, cuja razão ainda não vislumbrou. Pode-se viver no despertar da consciência, se no dia a dia, os filhos matam os pais, irmãos matam irmãos, irmãos estupram irmãs, se as velhinhas são atacadas no meio da rua e ao meio-dia, tal como acontece nos grandes centros de desenvolvimento e de dinamização da economia. Pode-se pensar em despertar a consciência se os meios de comunicação anunciam cotidianamente as mais graves tragédias da comédia da vida. Isto significa dizer, faturar altas somas com as desgraças alheias, tais como miséria, fome, sofrimento e dor de um viver inconsequente. Pode-se despertar a consciência, quando não se conhece a si mesmo,
a sua relação frente aos demais, a sua participação no processo interativo de todos os reinos da criação, tal como a espiritualidade puríssima e perfeita construiu para todos indistintamente. São questionamentos que todos devem fazer para procurar entender a sua própria trajetória de vida, tendo em vista que cada ser humano é um mundo difícil de compreensão, cuja matéria limita a atuação do espírito, e este fica sem a liberdade cósmica para sua satisfação imediata. Neste tipo de atuação ele se deixa levar pelos seus sentimentos mais inferiorizados possíveis, causando revoltas que lhe fogem ao controle, às vezes invertendo seu aspecto da covardia e da autodestruição em sua sobrevivência no autoprogredir. Desta feita, o ser humano tem por obrigação procurar sua autoeducação, para que as dores não se perpetuem com toda força. No entanto, sejam amenizadas pelo despertar da consciência, porque tudo depende da razão e da inteligência. Os momentos nervosos que muitos caracterizam como um estresse ou cansaço ou qualquer coisa que o valha, nada mais é do que uma condição do espírito ou alma tentando extravasar o seu interior de tanta inferioridade e falta de aprendizado para a vida eterna que é a sua libertação. O não aprendizado espiritual faz com que aquele lodo grosso que está dentro do homem cresça, causando os impulsos inferiores, pois quem tem algum conhecimento moral, espiritual, controla-se, quem não o tem explode e os distúrbios sociais aparecem. O melhoramento de tudo isto não acontece com a leitura dos livros sacros, nem tampouco com fidelidade religiosa de qualquer tipo, mas pela auto-renovação do ser humano. É claro que tudo isto ajuda a amainar as energias fortes que tomam conta do corpo humano. Na modernidade dos tempos, as pessoas primam pela execução de uma arrogância desmedida, procurando sempre sobrepor aos demais, na maneira de vestir, na postura de andar e na imposição da voz para que sua evidência seja sempre preponderante no meio em que se encontra. Com arrogância, pari passu, caminha o orgulho dando o suporte necessário para uma aparência de inferioridade que indica a falta de consciência e o desconhecimento de seus próprios limites, como forma de entendimento da vida tal qual se apresenta a todos. Muitas vezes tem-se um ser humano bastante conhecedor da intelectualidade no plano onde se vive, entretanto, a sapiência por excelência não lhe aparece devido o diferencial entre o saber humano e o conhecimento espiritual, ou a sua liberdade plena. O despertar da consciência independe dos ensinos religiosos, do aprendizado intelectual, e do ensinamento familiar rumo ao amor e à perfeição. Todavia exerce um poder muito forte quanto ao dissipar as energias umbralinas e deletérias para a autoconsciência de todos que caminham pelos séculos afora. Inegavelmente, sem essa formação seria bem pior, com dores e ranger de dentes bem mais fortes quanto a este processo de formação de todos aqueles que buscam o caminho da verdade e da vida. O que na verdade faz despertar a consciência do ser humano o espírito são as quedas, os tropeços que conduzem aos sofrimentos e às dores que ninguém quer suportar. Mas quem não quer conhecer a verdade pelo amor, sem dúvida, conhecerá pela dor. Finalmente, dando uma conotação reflexiva final, pode-se verificar que o despertar da consciência depende da evolução espiritual, numa simbiose espírito-alma para se auto-libertar das entravas que a vida oferece, como se fosse um jogo de xadrez que necessita ser melhor compreendido. Em segundo lugar, tem-se que o aprendizado aparece como uma lembrança do passado, mas sempre agregando mais conhecimentos para iluminar os labirintos que se apresentam dentro deste processo de fuga da animalidade em busca da razão. Por isso, o espírito, a alma foi criado como uma bola de neve que sai de ladeira abaixo procurando o melhor caminho enquanto não consegue seu autocontrole. Calmamente desce pelas valas mais adaptáveis a uma caminhada mais consciente e autofirmada nesta linha de sapiência e luz. A questão das drogas. Um dos problemas que mais afligem a sociedade moderna são as drogas. Quando se fala em droga, fala-se normalmente no pior, isto é, em heroína, LSD, haxixe,
esquecendo que existe uma listagem muito grande de produtos ingeridos pelo ser humano que provoca os mesmos efeitos das drogas pesadas, ou talvez pior. Os alucinógenos não são coisas de agora. Na antiguidade oriental ou ocidental as pessoas usam drogas do mesmo modo que hoje em dia, só que era dentro de um sigilo muito grande, com hora certa para que pudesse fazer uso de tal elemento mortífero. Na atualidade se constitui problema porque atinge jovens e crianças, cujo uso se faz abertamente nas ruas, indo de encontro a uma postura moral e ética que ainda se encontra arraigada na mente de quem não esperava estar frente a frente com problemas de tal ordem. As drogas são produtos naturais ou não que não são permitidos ao uso do ser humano, tendo em vista que dilacera fígados, rins, estômago de maneira geral e deforma a mente dos usuários, que não medem as consequências quando se enveredam pelos caminhos que abreviam a vida de qualquer forma. As drogas afastam o ser humano do convívio da sociedade que não as usa, porém ficam mais próximos da comunidade que vive no mesmo clima de dependência, de alienação, e de falta de comando de sua livre individualidade, sendo comandado pelos seus companheiros de infortúnio. Não se pode ver esse mal pelo lado somente das drogas pesadas, mas as leves como o cigarro, o sexo em excesso, alimentação errada, o álcool, cachaça, cerveja, vinho, etc., também levam ao vício, dizimando lentamente uma vida que veio ser vivida com abundância. A questão das drogas é muito delicada, necessitando de muita discussão para se verificar porque as pessoas caminham em busca de uma satisfação no uso de tais alucinantes, e se sabe de antemão que são mortíferos, com muito sofrimento para os seus usuários que não querem entender tal fato. Nisto se pode perguntar, quais são as causas que levam alguém a se enveredar pelo uso das drogas? Por que se transita por este caminho, ao saber que prejudica a saúde culminando com a morte? Será que são os amigos os influenciadores ou existem mais coisas? Sem dúvida, a influência dos amigos é um pretexto. No entanto, existe muito mais complexidade do que se pode imaginar, porque além da família, a infantilidade espiritual do ser humano, cuja materialidade ainda predomina, é um outro elemento fundamental em tal explicação. Um problema interessante é quantos efeitos que o usuário de drogas pode trazer para a sociedade, para seus familiares e para seus amigos e parentes, não de uma forma que culmina com outros atos dolentes, mas que trazem sofrimentos, compaixão, piedade e sentimento de depressão que é muito mais forte. Todos que amam seus amigos, os que estão mais próximos, ao sentir que aquele fulano se encontra no submundo das drogas, parece que caiu todo um edifício sobre ele com danos irrecuperáveis para todos que fazem parte daquele grupo de irmandade. As drogas afastam os amigos e lentamente vão lhe deixar nos umbrais mais profundos, cujo ser humano ainda não tem conhecimento se tal ambiente pode existir, justamente onde o drogado se submete na satisfação de sua animalidade instintiva, e ainda bem infantil. As drogas advindas de vícios aparentemente maneiros também passam pelo mesmo crivo de uma habitação sutil em umbrais tenebrosos que também afastam os amigos, deixando-os ainda mais em condições difíceis e perigosos, como é o caso de cigarros e álcool que denigrem o ser humano a um submundo não diferente das drogas. A situação dos viciados em fumo já começa a se complicar, tendo em vista que já existem lugares para fumantes nos aviões, nos bares. Contudo, em muitos ambientes a discriminação já é patente onde tal fato não deveria existir, porém todos serem iguais como irmão e amigos. Quanto à questão do álcool não é muito diferente, pois o amigo quando não se controla mais em uma bebedeira, além de estragar a sua saúde, fica estigmatizado como o beberrão, o sem moral, que acaba jogado nas sarjetas sem piedade de quem quer que passe pela rua. O alcoolismo estraga o estômago, provocando gastrites, úlceras e câncer quando não tratados em tempo. No entanto, o viciado não se convence de que está com tal tipo de doença, prolongando os momentos de embriaguez, cujo resultado é o câncer que ataca,
com uma morte inevitável, com problemas maiores para a família. Já o fumo, o cigarrinho inofensivo proporciona charme, beleza visual, mas traz a mesma dependência ao ser humano, alojando-se na garganta a mesma enfermidade que ainda não encontra cura para prolongar a vida pelo menos um pouquinho mais. São dois males que são frutos da força da matéria sobre a razão do homem, onde se sabe que é uma doença sem cura, porém, o instinto fala mais alto, e uma libertação fica muito distante de alcançar, por não ter uma consciência de sua situação como espírito que tenha sabedoria. As terapias do mundo material tentam justificar esse procedimento como má companhia, a influência da mídia, os exemplos dos países, a idade chegando e muitas outras formas de proporcionar uma explicação plausível para esses vícios que dizimam uma população ainda muito ligada à matéria, difícil de libertação. Inegavelmente, todos que vivem ainda um mundo de inferioridade, ligados às paixões da terra, que ainda se comprazem com um prato de feijão, deliciam um suculento churrasco, ou coisa deste tipo, não se libertou da materialidade, não está isento de tais vícios que atormentam a muitos. Esta é a força da matéria suplantando a razão, ao princípio da evolução que todos querem conseguir e não conseguem, pois um dia, naturalmente vão se libertar de todos estes tipos de problema, que para muitos se apresentam incontroláveis pelas suas próprias forças. O Espiritismo direta ou indiretamente explica o porquê de tudo isto, quando mostra o estágio de infância em que alguns espíritos vivem, muito levados pelos estereótipos, por quem quer pegar nas suas mãos e levá-los pelos mesmos caminhos que continuam a trilhar sem reflexões e sem entendimentos. Como se sabe, uma criança é fácil de ser direcionada e iludida por um bombom, por uma bela aparência, por um convite ao mundo das ilusões, pois é aí onde entram as imagens que passam de um beber social, da elegância de um cigarro ao dedo esbaforindo feitiço aos jovens. Tudo isto tem a ver com o processo de evolução espiritual, pois alguém que já está liberto de tais vícios, de tais materialidades, não se deixa enganar por uma propaganda bem feita, ou pelo feitiço de uma mulher que se apresenta charmosa e elegante aos olhos do libido. Sem medo de errar, os vícios estão ligados à materialidade, cujo espírito evoluído não se envereda pelas bebidas e nem tampouco no fumo, tendo em vista que tudo isto faz parte das viciações humanas, que não ajuda, em momento algum, ao homem conhecer-se a si mesmo, tampouco conhecer as reações dos demais. Infelizmente alguns irmãos e amigos materiais ao desencarnarem levam consigo todos os vícios que adquiriram com a convivência da matéria com a própria matéria, não avançando muito com o objetivo maior que é a limpeza perispiritual de sua materialidade. Já quanto às drogas pesadas, existe uma correria para uma libertação mais rápida, ao considerar que são drogas que desencarnam mais rápido e ninguém quer perder o seu ente querido que se enveredou por este caminho, cujo retorno é muito mais difícil e tem mexido com os brios da sociedade. Qualquer coisa que diga a respeito à materialidade está implícito que a espiritualidade está em igual nível, tendo em vista que ainda não se despojou de suas inferioridades, cujo espírito obedece aos comandos de sua negatividade, tal como criança que ainda não aprendeu a caminhar por si só. A criança vive sob o crivo do determinismo, quando os pais ensinam o processo de sua libertação individual, até que completa há mais ou menos 12 anos de idade, e não existe a confiança de que ela possa andar para onde quiser sozinha, sem a companhia de alguém responsável. O mesmo acontece com a espiritualidade que, mesmo que ela tenha adquirido conhecimento de como caminhar durante uma vivência num corpo físico, talvez não tenha conseguido agregar muito ao seu acervo de sabedoria, dado o seu estado de infantilidade. Como se sabe, as drogas são coisas da matéria e como tal têm a impulsão natural de quem ainda vive intensamente tudo da terra, não se despojou das coisas deste planeta, porém gosta das drogas como quem almoça, janta, faz lanches, bebe refrigerante, necessita de roupas,
de óculos, de relógios e muitas coisas mais. O homem liberto não precisa de tais satisfações porque a espiritualidade superior e pura não tem ganância, orgulho, vaidade, ciúmes, competição, como fazem os irmãos que vivem na frenética correria em busca de querer ter mais do que os demais, e faz de maneira impulsiva e inconsequente. É por isso que tratar as drogas não depende única e exclusivamente de ensinamentos religiosos, é apenas um ponto de partida, é uma função direta da evolução espiritual que os envolvidos não querem e não têm condições de acompanhar com facilidade. Como se vê nos órgãos de recuperação, alguns até conseguem sair do vício, com muito custo e força de vontade, mas a sua mente continua ligada aos momentos de prazer que passou quando esteve no seu grupo de inferioridade, ou de negatividade material, e isto dificulta o processo de evolução espiritual. Estas mensagens talvez não adentrem na consciência de muitos que ainda não têm condições de perceber a intimidade espiritual mesmo sendo ou se dizendo espírita, porque compreender o mundo real dentro do contexto material e espiritual não é fácil. A intelectualidade do mundo material não proporciona condições de compreensão da realidade da criação maior, apenas inicia o processo de facilidade no entendimento do processo, de acordo com o seu nível evolutivo na escala do aprendizado que cada um deve conseguir. Um passo fundamental para tentar coibir o uso das drogas de qualquer tipo é a evangelização que as famílias devem praticar em seus lares, não importando qual grupo religioso pertença. O fundamental é a orientação que os pais devem passar para os seus filhos quando de sua infância, com exemplos de vida. Ao deixar que a criança faça o que quiser, como orientam os psicólogos modernos, é entregar seus filhos à sua inferioridade, a trazer a sua negatividade à baila antes mesmo que apareça dentro do processo natural de quem aprende com o dia a dia das lembranças passadas. Em resumo, a questão das drogas é muito complicada, cujas famílias e religiões não entendem como acontece tal fato na vida de cada ser humano que se depara com elementos que degradam a sua vida, retirando da caminhada real da realidade cósmica que o Criador maior designou para todos. Ecologia no Espiritismo. Normalmente, trata-se o Espiritismo como os seres humanos que estão desencarnados, que vêm deixar mensagens ou estão atrapalhando a vida de alguém que estava tão bem com a saúde e de repente se encontra com aspecto lunático, sem saber coordenar as suas ações como seres pensantes aqui no mundo. Visto por esta forma, dissocio da relação com as árvores, os minerais e os animais, como coisa que os seres humanos não tivessem nada a ver com tudo que os cerca, fossem independentes do contexto energético que proporciona a luz, perfume e beleza fotográfica. Assim sendo, busca-se investigar o espiritismo frente ao sistema ecológico do mundo, cujos elementos materiais proporcionam o equilíbrio necessário entre todos os seus participantes, quais sejam animados ou inanimados e que estão interligados por sua afinidade. Um primeiro ponto a colocar é quanto ao reino mineral, cujos fatores que participam da formação do mundo contribuem para assegurar 1/3 de matéria sobre o planeta, como a terra, o ferro, o ouro, o diamante, as pedras, e muitos outros componentes da natureza que proporcionam a sobrevivência do homem. Esses elementos, aparentemente mortos, representam a importância maior da vida, visto que foi deste ente que surgiram os vermes, sustentaram as árvores, alimentaram os peixes e fizeram ao longo dos tempos surgir o ser humano, mesmo no seu nascedouro espiritual. O reino mineral constitui talvez o elementos primeiro para a formação do homem, que depurou a energia que no futuro veio gerar uma força pensante, que direcionasse os destinos de um planeta a que se transformasse, com as mudanças que o ser humano teria no transcorrer dos tempos. Um segundo elemento a analisar é quanto ao reino vegetal, onde estão as plantas, nas mais diversas qualidades, geradas dos componentes químicos que compõem a Terra, com sua complexidade de alimentação a todos os seres que nela habitam, nas suas mais diversas formações,
difíceis de explicar. Como se sabe, as plantas têm as suas mais diversas utilidades, gerando energias benéficas, quando o verde de suas folhas alimenta as visões de quem necessita de uma harmonização interior, através da beleza de sua estrutura, e a fortaleza de seus galhos. As flores também executam o seu trabalho de cooperação para a sobrevivência dos seres humanos, com o perfume de suas pétalas, as matizes de seu complexo que embelezam e fortalecem os corações deprimidos, que precisam de algum exemplo de beleza e de encanto sublime. Neste processo, tem-se uma ligação bem direta com as inferioridades dos espíritos ainda pequenos, que precisam se transformar para poder acompanhar toda uma trajetória de crescimento, rumo à perfeição pela limpeza do que ficou de materialidade no perispírito de quem quer conseguir a perfeição. Quando se fala de inferioridade dos espíritos, coloca-se pelo aspecto do não aprendizado, que todo ser humano deve ter para conseguir o livre-arbítrio e, consequentemente, o poder de individualidade consciente do bem, e da lei do amor. Esta é mais uma importância do reino mineral e vegetal para o ser humano, que possui sua energia depurado, refinada, para usar em seguida no reino animal, para brotar a inteligência que se apresenta como uma força bruta que se chama de instinto, daí o determinismo de suas ações. No reino animal, o ser humano inicia o uso de sua inteligência em forma de instinto, buscando a sua sobrevivência, nas árvores, nas crateras, e no uso dos próprios animais, no caso os mais fracos, pois com isto já se tem raiva, ganância, luta pelo seu habitat e muitos outros meios de utilização individual, ou de grupo. Nesta fase da evolução da humanidade, a inteligência já aparece nos animais, mesmo que seja da forma instintiva, cujo raciocínio não aparece nos momentos de luta para se manter, sobrevivendo aos ditames de quem lidera com força e arrogância de seu poder. Com isto se vê que os animais estão associados com os vegetais e os minerais que lhes dão apoio de manutenção, fazendo harmonia de tudo que o Criador maior deixou para que a humanidade utilizasse para o seu progresso, e de todos ao mesmo tempo, indiscriminadamente. Depois de todas as fases de nascer, morrer e sobreviver, chega-se à fase do reino minal, onde predomina o ser humano, que veio surgir, justamente da energia que adveio de todos esses processos de evolução das supra-inferioridades que essas energias se submeteram para aportar no homem que usa raciocínio. O que se observa na fase minal, é que muitos seres humanos ainda não saíram dos momentos de instinto, cuja razão ainda não predomina e os impulsos de raiva, de cólera, de estupidez serem a tônica dos instantes de animalidade que ainda existem dentro dele. Sem dúvida, o homem muitas vezes tem demonstrado com o exemplo próprio sua fase animal que ainda não se libertou, precisando de muito esforço, para deixar a poeira de sua infantilidade, pois, verifica-se que é muito difícil tal libertação, porque sua inferioridade não o deixa. O homem, mesmo tendo o poder de raciocinar, sua inteligência já pronta para tal, na sua fase inicial era quase um animal convencional, tendo em vista que não trabalhou para poder raciocinar, ou usar a razão, tais quais alguns já podem utilizar nos dias modernos, e são poucos os que estão utilizando essa condição. O raciocínio consciente é um aprendizado que depende de múltiplas existências, ao tentar descobrir os caminhos que se deve seguir com eficiência, e isto decorre de muitos erros e acertos, cujo princípio só erros, em seguida, organiza-se o pensamento e aí aparece a verdade. O animal tradicional, irracional, não tem essa flexibilidade de errar e conseguir a condição de pensar e melhor direcionar a sua vida. É um elemento da natureza que veio cumprir determinado papel, porém termina aí a sua participação efetiva. Hoje em dia ainda existem irmãos, homens, que se comportam como se fossem, ou estivessem em sua fase animal, dadas as condições comportamentais em que se encontram, num momento de raiva, de impulsão instintiva, de cólera, cujo instante, é a mesma coisa que está vendo um leão, um jerico, um tigre,
ou outros mais. Esse comportamento está presente nos impulsos pelo roubo ou furto, pelo matar o seu irmão ou até mesmo os animais irracionais, por derrubar as matas sem necessidade, adulterando o equilíbrio da natureza, que é o habitat próprio para todos seus filhos.